noite, boa tarde, pessoal. Então, começa mais um colóquio da Física, da UFABC. Hoje nós temos de convidado o professor Luiz Gregório Dias, professor da USP. Aí, falando um pouco dele, ele fez graduação, mestrado, doutorado na Unicamp, um pós-doutorado na Universidade de São Carlos, um na Universidade de Ohio e um no Laboratório Nacional de Oak Ridge. Muito obrigado por aceitar, Luiz. A palavra é com você. Ok, Breno, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Um convite que já vem de alguns meses, né? A gente tinha marcado aí para fazer esse colóquio em abril, aí veio a pandemia, e agora a gente está retornando aqui. A primeira vez que eu faço um colóquio assim, remoto inteiro, né? Temos gravado aulas e etc., mas é a primeira vez que eu faço dessa forma. Vamos ver como que as coisas andam aí. Então, novamente, eu queria dizer que é um prazer aqui apresentar seminário na UFABC, acho que é o segundo colóquio que eu apresento para vocês, e dessa vez eu vou tratar um tema um pouco diferente do que eu falei da última vez. Vou falar de um tema que eu e meu grupo temos trabalhado bastante, que são esses estados de Majorana em sistemas de física da matéria condensada. Então, vou dar uma ideia para vocês o que eu vou apresentar hoje. Vamos começar do básico. Esse aqui é um colóquio que eu tentei fazer o mais introdutório possível, né? Sei que muita gente não é da área, muita gente trabalha em outros temas, fora de matéria condensada, e aqui eu já estou vendo o primeiro erro aqui, mas deveria ser Majorana. E vamos começar com o que são os Majoranas, os estados de Majorana são e de onde que eles vêm, né? E vou contar um pouquinho de uma história do próprio Ettore Majorana, que eu acho bastante curioso e eu acho que vale a pena para a cultura geral de física. E aí vou também falar um pouquinho sobre como que começou essa busca, né, por Majoranas em sistemas de matéria condensada, né? Então, tipo um Finding Majorana, que nem Finding Nemo, e por que isso ocorreu, né? E por que tem um interesse bastante nisso, especialmente pensando em protocolos novos de computação quântica, né, o que se chama de Topological Quantum Computation. Eu sei que na UFABC tem vários grupos trabalhando em computação quântica, informação quântica em geral, e aqui eu não vou falar desse tema hoje, eu vou só tratar isso como motivação, mas é algo que eu acho que é interessante, que pode ter um impacto no campo, né? E eu vou também falar sobre alguns trabalhos do nosso grupo, particularmente trabalhos sobre como achar algum sistema de matéria condensada onde esses estados aparecem, em particular sistemas de cadeias magnéticas que são depositadas em isolantes topológicos e supercondutividade. Eu vou mostrar que nesse nosso trabalho a gente entendeu que esse sistema é um sistema bem interessante, porque a qualidade, eu vou definir o que é a qualidade dos Majoranas, começa a ser bastante elevada, num certo sentido, nessa medida que eu vou falar. Bom, então vamos lá começar do começo. O que são esses estados aí de Majorana? E quem que é Majorana, né? Então, vamos começar lá de trás. Então, muitas vezes a gente encontra nos cursos de mecânica quântica, começa com a equação de Schrödinger, e em alguns casos a gente mostra que a equação de Schrödinger, na verdade, é um limite não relativístico da equação de Dirac, né? Num certo sentido, você tem correções relativísticas, mas você pode pensar, então, que existe uma equação fundamental na mecânica quântica que descreve partículas quânticas relativísticas, particularmente o elétron, né? E que foi proposta por Paul Dirac aí nos anos 20, né, em torno dessa época. E que
as soluções dessa equação são, como nas soluções da equação de Schrödinger, são soluções complexas. E, na verdade, onde é que estão os números complexos? É que eles estão nessas matrizes que multiplicam aqui as derivadas no espaço-tempo, né? Então, as chamadas matrizes de Dirac, que elas obedecem um certo conjunto de regras, chamado de álgebra de Clifford, etc. Não vou entrar em detalhes disso aqui, mas o ponto é que você pode encontrar soluções, essas soluções são complexas. E aí tem uma interpretação física, tanto para os chamados, para soluções que saem dessa equação, e também para os complexos conjugados dessas soluções, que foi justamente a interpretação de Dirac para uma partícula, né, que seria uma das soluções, então, e a solução complexa conjugada dela é a sua antipartícula. Note que a massa é a mesma, né, a massa entra aqui, as duas têm a mesma massa, mas as energias mudam de sinal. Quando você toma o complexo conjugado da equação, você tem que mudar o sinal da energia. E a interpretação aqui é que você tem, então, um mar de partículas, né, com uma certa massa, com energias positivas, e você também tem, para todas as partículas, uma antipartícula, com a mesma massa, só que com uma energia negativa. Então, essa é a interpretação aqui para antipartícula, como se fosse a partícula, mas com uma energia negativa. E separando em energia, né, as duas, tem a massa, né, que seria, se a gente pensar assim, seria o intervalo de energia a partir do vácuo, em que você precisa ter pelo menos a energia de repouso da partícula para que ela seja criada. Então, num certo sentido, isso vale tanto para as partículas quanto para as antipartículas, então tem uma separação entre essas duas energias que é da ordem aí de talvez 2 vezes a massa de repouso das partículas, não a energia de repouso. Então, essa é a ideia de Dirac. Então, o que são os férmions de Majorana? Então, a questão é que, nos anos 30, Ettore Majorana, que é um físico italiano, bem jovem na época, ele encontrou uma representação dessas matrizes de Dirac, em que a solução da equação se torna real. Essencialmente, o que ele encontrou note que tem esse I aqui multiplicando as matrizes de Dirac. Então, ele encontrou um conjunto de matrizes que satisfazem a mesma álgebra de Clifford, mas que são imaginárias puras, só tem termos imaginários puros. De modo que I vezes essas partículas me dá um número real, e aí a solução que sai aqui é uma solução real. Ou seja, uma solução que é igual à sua complexo conjugado, seu Dagger. E aí a questão é, bom, o que isso significa? Isso aqui é uma partícula que é igual à sua própria antipartícula, essa seria a interpretação. E o ponto é que você pode, na verdade, como isso aqui é simplesmente uma outra representação daquelas matrizes, é como se você estivesse, num certo sentido, mudando de base. Então, você estava numa base em que você tem as soluções tipo Dirac, né, que são partícula e antipartícula, mas agora você escreve essas duas soluções em termos de outras duas soluções reais, que são as soluções de Majorana, que são chamados férmions de Majorana. E aí, então, é como se fosse uma mudança de base, você pode pegar, por exemplo, um desses férmions de Majorana e reescrever em termos de duas partículas, de 2 férmions de Dirac, que é o que a gente está mostrando aqui. Então, na verdade, ela é uma combinação linear de uma partícula e uma antipartícula. E tem uma analogia que eu ouvi num seminário que eu gostei muito, que é a seguinte: se você pensar que, por exemplo, vamos chamar isso aqui da partícula, a partícula é um copo cheio e a antipartícula é um copo vazio, é como se o férmion de Majorana fosse um copo meio cheio. Então, 2 copos meio cheios, ou um copo meio vazio, depende de como você olhe, eles podem formar um copo completamente cheio ou um copo completamente vazio. Essa é a ideia. Então, você pode pensar, então, que o Majorana é um copo meio cheio. Se você tomar o complexo conjugado, o vazio se torna cheio, o cheio se torna vazio,
ele continua sendo um copo meio cheio. Essa é a ideia aí do Fermi de Majorana, num certo sentido. Muito bom. Então, eu queria só falar um pouquinho mais sobre o personagem Ettore Majorana. Então, ele por todos os relatos que dizem, ele era um cara bastante introvertido e com algumas peculiaridades, assim. Então, diz que uma das histórias que se conta é que ele era muito brilhante, mas a interação dele com outras pessoas era realmente difícil, inclusive com o próprio Enrico Fermi, que foi um dos seus mentores, né? Então, existe essa história dos garotos da rua Panisperna, que é uma rua em Roma, em que seriam, então, os protegidos do Enrico Fermi. Aqui está uma foto de alguns deles, né? Então, por exemplo, Emílio Segrè era um outro nome bastante famoso, que fazia parte desse grupo. E note que o Majorana, ele não estava nessa foto, que aparentemente ele não gostava de fotos mesmo. E tem, inclusive, um filme sobre esses garotos da rua Panisperna. Tem no YouTube, eu achei só em italiano, não achei nem com legendas em inglês, mas dá para assistir algumas partes, dá para entender. Tem algumas cenas do próprio Ettore Majorana, e é interessante aí para ver como que eles, quais os problemas na época, né? Então, nos anos 30, então, a Segunda Guerra era o ponto, essa ideia, né, entre guerras, na Europa, entre guerras. E aí, em princípio, o Majorana era um cara muito bom, e aí, inclusive, o próprio Fermi dizia que ele estava na categoria de grandes cientistas como Galileu e Newton, né? Só que, como eu disse, ele era um personagem bastante atormentado, né? E aí ele, num certo sentido, aparentemente, ele desapareceu em 1938 durante uma viagem de barco entre Palermo e Nápoles, né? Palermo na Sicília, e Nápoles, e ele deixou uma carta, né? E ele não diz exatamente o que queria fazer. Então, existe essas várias hipóteses aqui do que aconteceu com ele durante essa viagem. Isso aqui eu tirei da Wikipedia, né? Então você pode escolher aí a sua teoria de conspiração favorita. Tem essa hipótese do suicídio, né? E tem hipóteses que ele veio para a América do Sul, né? Que veio para a Argentina, Venezuela. O ponto é que, depois dessa viagem, ele nunca mais foi visto. Peço desculpas pelos cachorros aqui da vizinhança, que eles estão bastante agitados. E aí ficou esse mistério. Inclusive, aparentemente teve documentários sobre isso na TV italiana, coisas, né, tentando seguir essas teorias de conspiração. Então, isso aqui é só para dar um certo contexto histórico de que essa ideia do Fermi de Majorana foi uma ideia muito boa, muito brilhante, que está sendo, num certo sentido, redescoberta agora, desse tempo todo depois, e que o fato dela ter ficado adormecida e estar sendo reencontrada gera um certo paralelo com a própria história do Ettore Majorana, que ele é um cara bem reservado e que nunca, aparentemente, ele não tinha muita motivação de escrever os resultados que eles encontravam. Então, ele não queria muito o spotlight, né? Então, a questão é, onde é que a gente encontra os Majoranas? E aí, a questão é que, até onde eu saiba, não foi encontrada nenhuma partícula fundamental que tem essas características de ser um Fermi de Majorana, ou seja, que ele seja igual à sua própria antipartícula. O neutrino, aparentemente, seria um candidato, né? Então você teria que, num certo sentido, mostrar que um antineutrino e um neutrino são a mesma partícula. Isso envolveria, pelo que os meus colegas que trabalham nessa área me dizem, envolveriam ter que encontrar algum mecanismo de violação de número leptônico, né, que seria o que diferenciaria o neutrino e o antineutrino. Então,
em termos de partículas elementares, isso ainda não foi estabelecido. Mas, em matéria condensada, nós temos, não partículas elementares, nós temos quase partículas emergentes de vários sistemas. E existem propostas de que quase partículas com essas características, tipo Majorana, estariam presentes em diferentes sistemas. Por exemplo, já na década de 90, se propôs que em estados do efeito Hall fracionário com preenchimento igual a 5 meios, você teria excitações que teriam essa ideia de essas propriedades de quase partículas de Majorana, e que teria um conjunto dessas partículas formariam esses ânions não abelianos, né? Então, um outro sistema que eu olhei um pouco mais de perto é o chamado efeito Kondo de 2 canais, em que aparece um estado fundamental que ele é diferente dos líquidos de Fermi. Os líquidos de Fermi são como se fossem reparametrizações do sistema em que ele se comporta essencialmente como um metal, né, num certo sentido. E aqui, em particular, esse sistema de 2 canais, ele tem esse estado que não é um líquido de Fermi, e as suas excitações são também, num certo sentido, fracionárias, como Majoranas livres. Então, tem várias pessoas trabalhando isso, inclusive o Juan Maldacena, que não sei se vocês sabem, ele é um dos grandes expoentes da teoria de supercordas, né, e outros, mas na época ele trabalhava aqui com sistemas mais de matéria condensada. E mais recentemente, então agora já nos anos 2010, mais ou menos, a ideia é que você possa criar sistemas em que você tenha supercondutividade, é um ponto aqui nessas propostas mais modernas, é um ponto bastante importante, e também isolantes topológicos, que é outro material que surgiu aí, então, nos anos 2005 para cá, mais ou menos. E hoje eu vou falar de um sistema em particular, que são os chamados supercondutores tipo P-Wave, né, com polarização de spin, e que foram propostos no início dos anos 2000, mas que agora eles estão sendo realizados em experimentos, né? E qual que é a motivação? Vou falar isso um pouquinho mais para frente, que é usar o emaranhamento entre partículas com esta estatística aniônica não abeliana, vou falar um pouquinho sobre isso, para que você possa construir gates para computação quântica que seriam topologicamente protegidos, né? O que seria isso? A gente vai ver como que é, pelo menos dar uma ideia. Bom, então o que é esse sistema aqui do Kitaev, né, Então o sistema é, na verdade, bem simples, né, ele foi proposto aqui quase como um toy model, numa revista meio obscura, mas em 2001, mas que fez bastante sucesso. Então você pensa numa cadeia, em uma dimensão, com sítios, em que você possa colocar partículas. Aqui eu não vou falar elétrons, porque seria um elétron sem spin, que a gente chama de spinless, né? Então você pode pensar que são elétrons todos com o mesmo spin polarizados, que você consegue colocar apenas um por sítio, né? Todos eles têm o mesmo spin. E aí, se você vai preenchendo aqui, esses elétrons podem, se em princípio você tiver uma probabilidade de tunelamento, esses elétrons podem tunelar através dessa cadeia e andar, né, de um ponto a outro, né, se comportar como metal. Mas aqui eu vou colocar, além disso, além desse tight binding em uma dimensão, eu vou colocar um pareamento supercondutor entre dois desses elétrons. Então, note, aqui, esse pareamento supercondutor ele vai ser diferente do pareamento supercondutor que a gente está acostumado, em que envolve dois elétrons com spins diferentes, formando ali um singleto de spin. Essa é a base da teoria BCS de supercondutividade. Aqui, o pareamento vai se dar entre elétrons que estão localizados em sítios diferentes.
em sítios vizinhos, no caso, né? E o resultado ou a consequência de você introduzir esse pareamento entre sítios vizinhos é que quando você pega uma cadeia dessas infinita e faz uma transformada de Fourier, o parâmetro de supercondutividade, ele não é mais uma coisa constante, como é lá em BCS, quando você tem, então, os pareamento entre dois elétrons no mesmo sítio com spins diferentes, mas ele tem uma dependência em K. E, na verdade, ele pode ir a zero, dependendo desse número de onda, vezes o parâmetro de rede, por exemplo, ser zero ou ser π, né? Então, aqui você tem uma dependência em K. Isso aqui faz toda a diferença. Por isso que a gente chama de P-wave pairing. Então, imagina que se você tem um acoplamento em que ele é constante, você pode pensar no espaço K, isso daí ele é uniforme. Então, seria o que usualmente a gente chama de S-wave pairing. Então, tipo S, né, um orbital S que é esférico. Esse acoplamento aqui, ele tem esse nó, né? Nó em K igual a zero, por exemplo. Então, ele vai a zero em um ponto. Então, por isso que a gente acaba chamando isso aqui de acoplamento tipo P-wave, né? E qual que é o nome do jogo aqui? O nome do jogo aqui é que o fato disso aqui ser P-wave faz toda a diferença. Então, se a gente escreve o hamiltoniano desses fermions sem spin aqui, e escreve eles numa base em que você contempla também a possibilidade de você ter buracos, não apenas partículas, mas ter falta de partículas, que é o chamado formalismo de Bogoliubov-Degene, você escreve um acoplamento supercondutor, o parâmetro de ordem, ele vai ser um termo fora da diagonal, enquanto que as energias dos elétrons e dos buracos vão ser termos na sua diagonal. Esse aqui é o ponto aqui. E aí, a diagonalização desse hamiltoniano me dá as energias das partículas e dos buracos desse sistema, né? Então, você pode fazer aí no seu programa preferido, né? Isso aqui vai ser uma função de K, e você vai ver que são duas curvas, uma que vai representar a energia das partículas e outra dos buracos. Ok, se você plota isso daqui, então eu vou até fazer aqui pegar o meu matemático e tentar mostrar essas duas bandas aqui. Vamos pensar que a gente não tenha esse delta, esse acoplamento delta aqui de supercondutividade. Então, o que a gente esperaria é o comportamento de uma cadeia tight binding usual, em que, isso aqui vai ser zero, você vai ter energia que é 2t cosseno de Ka, mais um potencial químico μ, né, que pode estar em zero, ou seja, você está no meio da banda, você está em zero, isso aí deveria ser um metal, né? Você deveria ter essas duas bandas se cruzando em algum lugar, por exemplo, quando K igual a π sobre 2. Né? E, de fato, é isso que acontece toda vez que você tem um cruzamento. Então, vou colocar aqui, se colocar delta igual a zero. Se tiver alguma questão, alguém quiser perguntar, por favor, me interrompam aqui, tá? Então, se eu tiver θ igual a zero, e μ entre menos 2, que é esse valor aqui, né? Então, entre menos 2 e mais 2, você sempre vai ter, em algum sentido, um gap aqui, um sistema metálico. A densidade de estados nunca vai a zero. Agora, o que acontece se eu tiver um gap, eu tiver um delta diferente de zero, eu quiser calcular essas duas energias, e aí eu colocar, por exemplo, delta igual a 1, μ igual a 4. Então, o que eu vou ver é que eu vou abrir um gap, ou seja, não vai ter nenhuma região em que esse sistema
se comporte como um metal. Na verdade, ele vai se comportar como um supercondutor. Um supercondutor usual aqui nesse ponto. Se eu também fizer o Mi muito diferente, com um módulo menor do que 2, por exemplo, aqui eu estava vendo, né, delta igual a 0, se eu colocar o Mi menor do que 2, vai abrir um gap. Mas isso aqui é um gap usual de um isolante, né? De um isolante que tem um isolante, aqui eu tenho um metal, aí eu passo de 2, ele volta a ser um isolante normal. Então, esse é o ponto. Esses dois regimes, que eu vou colocar o segundo aqui, seria aliás, desculpa, esse aqui seria o caso em que você tem um isolante trivial. Quando o meu gap, eu vou colocar um aqui, eu diminuo, ele fecha. Nesse ponto em que Mi exatamente igual a 2T, com delta igual a 1, eu tenho aqui um sistema em que ele não tem gap. Né? Isso aqui é importante. Então, se eu continuo diminuindo o Mi, por exemplo, pego um Mi positivo, diminuo de 2, de 4 para 2 e depois para 1, por exemplo, agora, eu volto a abrir o gap. Mas aqui nesse ponto, o gap tem o sistema ele muda qualitativamente de figura. Ele passa a ser o que a gente chama topológico. Então, isso é um ponto bastante importante, que é geral nesses materiais topológicos, que é essa separação entre uma fase trivial, que seria um isolante normal, que estaria lá tendo o supercondutor ou não, né? Seria simplesmente uma cadeia tight binding em que você tem a banda completamente preenchida ou a banda completamente vazia, para uma outra fase que também tem um gap, mas ela é diferente, e entre essas duas, você tem que necessariamente fechar o gap. Esse ponto onde o gap fecha é o que a gente chama da transição de fase topológica. Tá? Então, esses dois sistemas, eles não podem ser conectados entre si, ou seja, eu não posso deformar a minha banda ou qualquer uma das propriedades do meu sistema continuamente daqui para cá sem fechar o gap. Esse é um ponto bastante importante. Bom, mas o que significa, então, eu estar falando de uma fase trivial, uma fase topológica? Então, se eu agora, lembrando, né, que eu posso sempre reescrever um fermion qualquer, né, um fermion desses spinless, como uma combinação de 2 majoranas. E é isso que está... Gregório, oi, desculpa te atrapalhar, é o Gustavo da UP que está falando. Esse seu Mi, você pode repetir o que é o Mi? É um parâmetro de ordem, Gregório, ou é algo diferente? É o potencial químico, o Mi é o potencial químico, e o delta é o parâmetro de ordem. É o parâmetro de ordem supercondutor, que seria, no caso de supercondutores usuais, seria proporcional ao gap supercondutor. Não sei se respondeu. Ok. Então, aqui o ponto eu posso sempre representar cada um desses férmions como se fossem essas duas bolinhas aqui, seriam estados de Majorana. Tipicamente, eu não quero fazer isso porque isso vai complicar muito a minha vida. Mas nesse caso aqui, essa transformação, essa mudança de base, vamos dizer assim, é bastante útil. Por quê? Porque se eu fizer essa mudança de base, eu posso olhar esses dois casos, o trivial e o topológico, e eles vão ter um sentido físico bastante útil. Então, se eu pegar aquele hamiltoniano e transformar para essa base de tight binding, ele fica dessa forma, eu não vou fazer a transformação aqui, mas eu queria que vocês olhassem o seguinte. Vamos pensar, então, que você não tem supercondutividade, e que também o hopping entre os sítios seja 0. Então, se você coloca N fermions ali no seu sistema, vai ficar cada um na sua caixinha, né, no seu sítio, e vão ficar ali. Ninguém vai para lugar nenhum, não importa a energia que você dê para o sistema, eles não podem sair dali. Isso aqui é a definição de um isolante, né? Nada se move ali, estão parados. Então,
Então, isso aqui é o caso que é o trivial, né? Essencialmente o isolante. Agora, se eu for para outra condição em que o módulo de μ é menor que 2t, eu também vou para uma fase em que existe um gap, mas agora ele é topológico. O que isso significa? Antes, cada férmion estava dentro do seu círculozinho, né? Significa que os dois majoranas, eles estavam bem conectados uns aos outros, bem acoplados. E aqui eu tinha só uma coleção de pares de majoranas, cada um dentro de um círculo. Quando eu venho para cá, por exemplo, μ igual a 0, t igual a delta diferente de 0, eu vou ter como se fosse agora um tight binding entre majoranas de sítios vizinhos. Então, majorana A e B que antes estavam acoplados, aqui eles vão estar, o B que vai estar de um sítio vai estar acoplado com A do outro, e assim por diante. Então, é como se eu tivesse um shift aqui desse acoplamento, só que agora entre majoranas de sítios diferentes. Bom, se eu fizer isso, e eu cortar a cadeia num certo ponto, vão sobrar 2 estados de majoranas livres nas pontas. Ou seja, vai estar todo mundo pareado aqui, formando férmions, mas eu vou ter esses 2 estados livres nas pontas. Então, aqui seriam os copos meio cheios, só que eles estão nos extremos da cadeia. Por isso que esse estado aqui, ele é intrinsecamente diferente desse outro aqui. E aí você pensa, bom, o que significa, então, que eu ter desses dois modos de majorana? Esses são estados ligados, que se eu pudesse combinar esse daqui com o outro que pode estar no outro lado da cadeia, a uma distância tão grande quanto se queira, eles formariam um férmion completamente deslocalizado aqui. Esse é o ponto, né? Você consegue, em princípio, se você conseguir realizar alguma versão desse modelo, você consegue produzir esses estados de borda, eles vão morar na borda da cadeia, que seriam os 2 copos meio cheios na borda. E a pergunta que se fez é se é possível a gente fazer essa realização experimental, né? E a resposta é sim. Então, teve uma proposta aí em 2010, em que a gente poderia usar sistemas de fios quânticos com acoplamento spin-órbita e um campo magnético. Então, você vê, tem vários elementos aqui que você precisa colocar, e em cima disso, supercondutividade. E aqui eu vou só dar uma ideia geral do porquê que isso funciona, por que você precisa de todos esses elementos aqui em conjunto para formar o modelo de Kitaev. E só falar um ponto importante, que supercondutores com esse tipo de pareamento não existem na natureza tipicamente, né? Você precisa fazer alguma coisa com eles para que eles se tornem com tipo P, né? Seria ótimo se a gente tivesse um material que já fosse pronto para se fazer, mas aqui a gente está fazendo essa engenharia para produzir esse material. Então, a gente começa com esse fio unidimensional, vai ter uma distribuição parabólica da energia dos elétrons, por exemplo, e eu incluo um acoplamento de spin-órbita tipo Rashba. E o efeito do Rashba é separar as bandas de spin-up, spin-down em 2, né? Por exemplo, a banda de spin-up, o fundo dela se desloca em K, e a banda de spin-down, o fundo dela se desloca na outra direção. Tendo isso, eu ainda preciso aplicar um campo magnético para quebrar a simetria de spin-up, spin-down. Spin-up, spin-down não vão mais ser bons números quânticos, de modo que, num certo sentido, eu vou abrir um gap no sistema, e essa banda aqui de baixo vai ter, se você quiser, ele vai ter uma variação no seu spin, né? Dependendo do valor de K, ele vai ter spin para cima ou spin para baixo, mas ela vai ter essa propriedade de ser helical, né? Valores de K positivo, o spin está para baixo, valores de K negativo, o spin na média está para cima, embora o spin aqui não seja um bom número quântico.
Mas isso aqui vai formar o que a gente estava chamando de spinless, tá? Vai separar. Então, o ponto é, eu quero essa banda aqui preenchida, mas não completamente. E aí, em cima disso, o segundo passo é colocar um pareamento supercondutor. Por quê? Porque isso vai me permitir criar aquele parâmetro de ordem com aquela simetria P. Como é que você mostra isso? Bom, você tem que escrever, de novo, o nome do jogo é escrever um Hamiltoniano Bogoliubov de Gennes e ver se você encontra alguma coisa tipo P aqui, né, pareamento tipo P, ou seja, que vá a zero um certo valor de K, nos termos fora da diagonal. E nesse caso aqui, isso ocorre. Esses deltas mais, que vem depois que você faz toda essa cruzinha aí, eles vão a zero exatamente para K igual a zero. Né? Então, é como se fosse o limite de K pequeno do seno de K. Então, isso aqui, né, tem esses outros termos que não são tipo P, são tipo S, mas esses caras aqui, sim, eles acabam sendo tipo P, e aí você pode derivar um Hamiltoniano efetivo que lembra aquele do Kitaev. E foi isso que eles fizeram aqui nesses dois papers, que vieram na mesma época, no PRL, em 2010. E aí a pergunta é, ok, muito bom, então é complicado, mas é factível, né, se você conseguir pegar todos esses elementos e colocarem eles no laboratório e entrar naquela fase topológica que eu mencionei, que seria o equivalente da fase topológica do modelo de Kitaev, você deveria ver esses estados aqui na fase topológica, estados de Majorana nas pontas do fio. E aí, em princípio, isso foi feito em 2012, né, 2 anos depois da proposta teórica, o grupo do Liu com Koolhoven, eles fizeram justamente isso, colocaram um fio com spin órbita forte, Rashba, colocaram um campo magnético, colocaram tudo isso em cima de um supercondutor, e mexendo lá, por exemplo, o campo magnético, eles viram uma assinatura na condutância, que só seria possível, quer dizer, só seria possível não, seria uma das possibilidades caso você tivesse um férmio de Majorana nas pontas do fio. Então, essa aqui foi capa da Science e tudo, e a questão é que eles viram esse sinal exatamente onde eles esperariam que a fase topológica estivesse, e não vinha o sinal fora, né, por exemplo, em função do campo magnético aqui, de 0 a 100 militeras. Experimento bastante complicado, mas que foi feito, foi reproduzido depois por outros grupos, e aí, né, capa da Science, teve uma teoria, teve um experimento, e aí você teve uma história, vamos dizer assim, de sucesso. E aqui o ponto que é na capa da Science, que foram os próprios autores do paper que fizeram a arte, eles deram um jeito de incluir via Photoshop a foto do Ettore Majorana na ponta aqui do fio, que está na representação do fio que estava na capa da Science. E aí o próprio Koolhoven diz que foi algo que o editor não percebeu e que ficou essa piada aí, que seria, eles encontraram o próprio Ettore Majorana na beira do fio quântico, né, na ponta do fio quântico, ele que tinha desaparecido lá em 1938. Né? Então, esse aí foi... encontraram o Majorana, e a pergunta é para quê, né? Para que esse esforço todo, o que estamos fazendo com eles, e é algo que já o próprio Kitaev já estava pensando lá em 2001. Então, só para mim controlar meu tempo aqui, tenho mais uns 10 minutinhos, né? Então, qual que é a ideia? O que você faz com eles? É essa computação quântica topológica, que eu vou falar só brevemente aqui, que não é apenas uma questão de ciência básica, mas, por exemplo, a Microsoft está apostando bastante nisso, né? Então, eles estão financiando diferentes grupos no mundo para tentar construir um computador quântico topológico, ou pelo menos mostrar que isso é possível, né? E por que isso? Bom, então aqui tem um grupo teórico na Universidade da Califórnia, tem um grupo do próprio Liu Koolhoven,
e o Charlie Marcus, na Universidade de Copenhague, tem um grupo meio que rival, meio que colaborador, que os dois estão trabalhando nessa ideia de fios quânticos e circuitos para produzir aí esses computadores quânticos topológicos. Aqui eu não vou ter tempo de falar, mas a ideia é que o fato de você ter esses Majoranas, você pode produzir essas partículas que têm essa estatística não abeliana, de modo que você codifica a informação dentro de um gate, ou de um estado no supercondutor, de forma que ela tenha essa proteção topológica, né? Então, ela seria protegida a ruídos que não mudem drasticamente a característica do sistema. Então, eu vou pular um pouquinho aqui, vou já falar direto para o nosso trabalho, que no nosso grupo a gente tem falado bastante sobre tanto essa parte de encontrar sistemas onde você possa produzir esses estados de Majorana, além desses sistemas de fios, eu vou explicar por quê. Também, outro ponto bastante importante, que é bastante relevante, é ter certeza de que esses estados são estados de Majorana e não outras coisas, que também é um outro desafio. E, por último, como manipular esses estados de Majorana para produzir circuitos que possam ser usados em computação quântica. Então, hoje eu vou falar de dois trabalhos que a gente está aqui meio que nesses dois primeiros aqui, produção e detecção, que são trabalhos do meu aluno Rafael de doutorado, e aqui estou apresentando o grupo. Então, muitos deles, acho que quase está todo mundo aí assistindo a apresentação. A Bruna, né, na verdade, veio da UFABC, né, está trabalhando agora com a gente. E hoje eu vou falar um pouquinho do trabalho que o Rafael fez, começou no mestrado, está terminando agora, já está no doutorado, mas é algo que gerou bons frutos, que foi uma alternativa a esses sistemas de fios que eu acabei de falar, que foi justamente usar medidas, não de condutância pelo fio, mas sim de medidas de STM, de microscopia de tunelamento por varredura. E por que isso? Bom, quando aquele experimento saiu, teve uma enxurrada de artigos levando em dúvida sobre se aquele sinal que eles tinham medido a zero bias era mesmo um estado de Majorana. Por quê? Porque outras possibilidades poderiam estar ali. Por exemplo, estados de Andreev, né, que seriam estados localizados, só que não são topológicos. Outra coisa é efeito Kondo também. Então, teve uma série de possibilidades aqui que foram levantadas, e aí, do outro lado, claro, os experimentais foram melhorando seu instrumento para tentar, né, diminuir a possibilidade desses outros efeitos. Só que aí teve uma outra proposta que foi feita aqui pelo grupo do Yazdani, lá em Princeton, em que eles falaram, bom, a gente precisa, de novo, daquele hamiltoniano BDG com um termo que seja P-wave pairing aqui fora da diagonal. Bom, se eu colocar uma cadeia de átomos magnéticos com um ordenamento que não seja exatamente ferromagnético em cima de um supercondutor, eu vou lá e obtenho exatamente esse hamiltoniano tipo BDG. Isso aqui foi a teoria do grupo lá em 2010, né, mais ou menos na época da teoria dos fios quânticos. E aí vem um experimento, 4 anos depois, em que eles fizeram justamente isso, depositaram uma cadeia de átomos ferromagnéticos em cima do supercondutor, e viram lá, né, quando você tem essa não colonialidade dos spins, né, então você tem um ângulo, tipo um spiral angle, ou seja, cada spin está apontando numa direção um pouco diferente da do anterior. Isso aqui, né, ou seja, esse seno de θ sobre 2 é diferente de zero, isso aqui me leva a um termo tipo P-wave pairing no hamiltoniano BDG, e você teria, em princípio, estados de Majorana na ponta dessas cadeias. E, de fato, aqui o que eles mostram. Aqui, na posição 1,
eles veem um pico, na posição 3, eles não veem nada. Né? E na posição 4, eles só veem o gap supercondutor. Então, isso aqui foi interessante, teve algumas dúvidas ali, mas a nossa proposta foi fazer, bom, primeiro, é possível a gente ter esse mesmo comportamento, mas de forma que a gente não precise de um ângulo de espiral tipo igual a 0, em que ele seja robusto, que eu tenha essas fases topológicas mesmo para ângulos diferentes, para ângulos de espiral igual a 0, ou seja, quando o θ, todos eles estão ferromagneticamente alinhados. E foi isso que o Rafael estudou. Então a gente pensou num sistema, né, com os nossos colaboradores lá da Universidade de Uppsala, em que você tinha uma rede hexagonal com um spin órbita forte, que seria um isolante topológico em 2 dimensões, e você tem uma cadeia de átomos magnéticos depositadas aqui em cima desse sistema, e todo esse conjunto estaria em cima de um supercondutor. E aí o que o Rafael percebeu, é que eu vou só colocar o modelo, né, rapidamente. Então você precisa ter esse spin órbita aqui, e você precisa ter a supercondutividade, e você também precisa ter essa rede sendo hexagonal. O que ele viu é que, vou pular isso aqui um pouquinho, né, que você pode determinar a fase topológica medindo esse número de Majorana, que seria, então, algo que teria uma propriedade do sistema que diria se você está na fase topológica ou não. Com isso, o Rafael fez as contas, diagonalizou aquele hamiltoniano Bogoliubov-Degennes que sai aqui do modelo, e viu que, de fato, você tem uma fase topológica para alguns dos parâmetros do sistema, mesmo quando θ é igual a 0. Né? Então, aqui é um cálculo em que você tem condições periódicas de contorno para os 2 parâmetros, que é o potencial químico, e aqui o outro parâmetro importante é o campo Zeeman, que você aplica nas impurezas, em que quanto maior esse campo Zeeman, maior é o momento magnético de cada uma dessas impurezas. E aí ele viu que existe uma fase topológica, isso aqui está em cinza, que você tem uma transição de fase topológica, que isso é robusto para vários, né, parâmetros aqui do sistema. E aí como é que a gente vê os estados de Majorana? A gente vai lá e calcula a fase com condições periódicas de contorno, e aí você corta a cadeia, né, você faz uma cadeia finita, e aí você vê que aparecem esses estados aqui perto da energia 0, que seriam, então, os estados de Majorana. A gente vê que, por exemplo, uma das características desses estados de Majorana é que eles decaem exponencialmente em função da distância da borda até o bulk. E é o que a gente viu que isso acontece aqui. Então, aqui, de fato, são estados de Majorana, só que note, tem essas oscilações aqui. Opa. A questão é saber se essas oscilações, elas poderiam ser suprimidas, porque se tem essas oscilações, significa que os estados de Majorana estão acoplados entre si. Aqui é um outro exemplo para o caso em que θ é igual a π sobre 2, né? E aqui note que a fase, ela tem esse formato diferente, em que tem esse nó aqui, eu vou falar um pouquinho dele mais para frente, mas o ponto que sim, se a gente aumentar o tamanho da cadeia, então de 21 sítios na cadeia para 61 sítios, significa que os estados de Majorana estão mais afastados uns dos outros, e aí você tem o acoplamento entre os Majoranas diminuído, significa que essas oscilações aqui devem diminuir também, e é o que realmente acontece, né? E a questão é que quando você está quase saindo da região topológica, esses estados que deveriam estar em 0, que seriam os Majoranas, eles abrem, eles passam a não estar em 0. Isso aqui é bem mais dramático. Aqui já não são mais Majoranas, eles são o que a gente chama de under F-bound states, ou seja, são estados não topológicos que poderiam ser
confundidos com majoranas, mas eles não têm as propriedades que a gente gostaria. Então, no sistema, é muito importante a gente saber se a gente está aqui ou se a gente está aqui quando a gente fala de majoranas. Né? Então, essas oscilações, elas têm um significado importante, que elas não só elas mostram como que os majoranas estão acoplados, mas também o escalonamento delas vai nos levar a predizer se a gente está realmente falando de Andreev bound states ou de majoranas, e a nossa contribuição aqui foi explicar que isso aqui, sim, você pode, inclusive, ter diferentes padrões de oscilações em que você está tendo majoranas, e não necessariamente Andreev bound states. Né? Então, a mesma coisa aqui, se você for para cadeias muito grandes, a qualidade aqui dos seus majoranas aumenta, mas você sempre tem essas... Aqui na borda é um pouco mais difícil de saber. Mas, por exemplo, se comparar isso aqui com isso aqui, você vê que aumentar o número de cadeias é importante. E aí a questão é, bom, mas nem sempre você pode aumentar o número de átomos na cadeia. A ideia é que você tenha, por exemplo, se você possa aumentar a qualidade desses majoranas, então a localização deles nas bordas, mexendo em algum outro parâmetro do sistema. E nesse segundo trabalho, o que a gente explorou foi que isso vai acontecer se você levar a cadeia não para o centro do sistema, mas para a borda, por exemplo, aqui para a borda zigue-zague, aqui dessa cadeia hexagonal. E o que a gente viu, e são resultados mais recentes, é que, por exemplo, aqui para θ igual a zero, ou seja, uma cadeia de átomos ferromagneticamente alinhados, isso ocorre. Você tem a fase topológica, e ela à medida em que, por exemplo, você vai movendo a cadeia do centro para a borda, a fase topológica aumenta, né, dessa curva vermelha para a curva cinza. E, além disso, a gente vai ver que os majoranas, eles ficam mais localizados. Então, deixa eu pular aqui. Vou depois falar um pouquinho, se alguém quiser saber, mas a gente começa a entender por que tem esse aumento dessa barreira. A gente vai para um acoplamento entre os spins da cadeia com os estados de borda do isolante topológico, e isso tem um papel importante. Mesma coisa para o π sobre 2, que a gente tem esses pontos em que as fronteiras do diagrama de fase se cruzam, que é interessante, né? De novo tem a ver com esse acoplamento dos spins, mas o resultado mais interessante é isso aqui, é que quando você coloca a mesma cadeia, com o mesmo número de átomos na borda, as suas oscilações praticamente desaparecem, com a mesma número de átomos na cadeia. Então você aumenta a qualidade dos seus majoranas, simplesmente colocando eles na borda do sistema. E aí a gente pode medir isso por uma coisa chamada polarização de majorana, em que quanto mais próximo de esse número, mais puros os seus estados de majorana estão, e a gente vê que quando elas estão no meio da cadeia, a gente nunca chega a 1, mesmo que se aumente aqui de 20 para 60 átomos na cadeia, você nunca vai chegar a 1, mas que na borda, mesmo com 20 átomos, você já está aqui com majoranas de, entre aspas, excelente qualidade. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, falar um pouquinho, então, do nosso trabalho. E aí, obrigado pela atenção, acho que eu vou terminar por aqui, acho que já estou esgotando o meu tempo. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, quiser discutir, estamos aí à disposição. Obrigado aí para todo mundo. Muito obrigado, Luiz. Perguntas, pode abrir o microfone para fazer pergunta ou pode fazer pergunta pelo chat. Eu tenho uma pergunta, Luiz. Quando você mostrou no primeiro trabalho seu que você aumentar a distância entre os majoranas, se aumenta essa taxa esse parâmetro de melhora, né, do sistema, né? Uhum. Mas
se pôr 60, assim, experimentalmente, tem um limite esse tamanho? Qual é a complexidade experimental de elevar isso Tá, para essa é uma números excelente maiores? pergunta, né? Então, a questão aqui, deixa eu voltar aqui à apresentação. Então, vamos ver se eu... Aqui. Então, tá todo mundo vendo aí, né? Então, como é que o experimento é feito? Então, isso aqui tudo em ultra alto vácuo. Você tem lá uma ponta de STM e você tem uma superfície. E aí você tem esses átomos de ferro, aqui no caso, que eles estavam fazendo. E aí o que eles têm que fazer é pegar cada um desses átomos e mover. Isso eles conseguem manipular muito bem com o STM e formar a sua cadeia. Então, eles não conseguem fazer cadeias muito grandes. Aqui, eu não lembro, mas teria que ver no paper, mas eu acho que tem em torno de 20 átomos, talvez, não sei, teria que ver, mas eles não conseguem fazer, por exemplo, cadeias com 100 átomos, começa a ser muito difícil de fazer, porque elas começam a ficar um pouco instáveis, né, você tem flutuações, então quanto menor o sistema, mais controlável é para eles têm que colocar o átomo ali, colocar o segundo, e as coisas, elas não ficam assim bonitinhas como no cartoon, né? Então, quanto menor o número de cadeias para eles observarem essas assinaturas, melhor, né? Então, tem, de fato, acho que não tem uma limitação muito severa no número de átomos, mas eles podem ir a algo da ordem, mas note, para você ter uma redução aqui, você precisa aumentar aí por um fator de uma ordem de grandeza o número de átomos para ter uma redução significativa aqui nas oscilações e aumentar a qualidade. Então, se você conseguir, com esse mesmo número, como a gente está propondo aqui, chegar a isso, já é um bom ponto, né? Não sei se respondeu, Breno. Sim, respondeu. E levar para a borda, igual você mostrou no segundo trabalho, isso é algo mais fácil de ser feito experimentalmente? Que daí eles depositariam, direto aqui na borda, porque essa manipulação eles conseguem fazer. O sistema é um pouquinho mais complicado porque você tem essa outra rede hexagonal aqui. Vocês estão me vendo? Estão vendo, né? Sim. Estão vendo aqui, né? Estamos aqui. Boa tarde, pessoal. Esse supercondutor é o que de onda P, tipo onda P ou tipo onda S? Esse aqui é um supercondutor de onda S normal. Normal, né? Normal, Então, o que faz ele ser onda P é justamente o acoplamento da cadeia junto com ele e também o isolamento topológico entre a cadeia e o supercondutor. Ok, obrigado. Então, para o experimental, seria ele vir aqui, ele teria que fazer essa estrutura, vamos dizer assim, teria que depositar, mas é possível, já foi feito em outros sistemas, e aí depositar a cadeia, os átomos magnéticos em cima, né? Ou não precisa ser exatamente na borda, por exemplo, aqui está perto da borda e você já tem uma redução boa. O importante é que você tem que aumentar o acoplamento com os estados de borda aqui do isolante topológico. Ô Luiz. Oi, Celso. Tem uma perguntinha. Uhum. Eu sou da área de partículas, né? Certo. Eu não sou muito dessa área aí, mas quando fala Majorana, por exemplo, para neutrinos, como você mencionou, a gente geralmente está pensando tem um número quântico conservado, aí e geralmente é um férmio de spin meio, e aí você não consegue distinguir porque esse número quântico não existe, né? É quebrado. Certo. Nesse caso aí de matéria condensada, então, aqui, tem que ser um férmion, não tem que ser um férmion, tem carga, não tem carga?
Tá, bom, deixa aqui, o que a gente está falando aqui é uma quase partícula, ela não tem carga, então, deixa eu voltar aqui, e a gente esse é um ponto bem importante, note que quando a gente fala desses Majoranas aqui, a gente tenta falar não de Majorana fermions, mas de Majorana bound states. Então, esse é um ponto muito importante. Porque se você tem um Majorana fermion, que ele se propaga, e aí essa é o ponto, né? Que ele se propaga, ou seja, ele vai ser uma combinação linear de estados de diferentes energias, né? Vai ser uma onda plana. Agora, se você confina, você tem um estado confinado de uma Majorana, ele tem que aparecer na energia zero. Então, deixa eu ver se eu acho uma ponto aqui. Talvez aqui seja um ponto bom para colocar. Então, eu vou ter aqui essas bandas, acho que eu vou colocar aqui, acho que aqui é um ponto bom. Então, você pode pensar assim, em analogia à física de partículas, se você pensar assim, em estados de Dirac e estados de Majorana, esse aqui seria tipo o mar de Dirac de partículas, esse aqui seria o mar de Dirac de antipartículas. Então, você tem um gap entre eles, que seria 2 vezes a massa, e aí os estados de Majorana, como eles são ligados, eles vão aparecer a energia zero, porque para um estado ligado com energia bem definida, ele tem que ter massa zero, vamos dizer, então ele tem que estar exatamente em zero. Então esse é um ponto importante. Sobre carga, no fundo isso aqui, em matéria condensada, ele é uma fracionalização do elétron, né? Então, eu não sei como é que ele se acoplaria a outros campos, tipo campos de gauge, mas claramente ele não vai se comportar como um elétron, né? Que ele, novamente, dois desses tem que formar um elétron. E aqui, como ele é uma quase partícula, vamos dizer assim, ele vai ser uma excitação em cima desses não de elétrons, mas sim dessas quase partículas que são excitações do supercondutor, tá? Que seriam pares de Cooper. Então, par de Cooper, ele tem uma carga, mas ele tem spin zero, por exemplo. Então, é um pouco mais complicado de você atribuir esses números quânticos para essa quase partícula emergente aqui. Mas o ponto importante é que ele tem que ter energia zero. Então, ele não tem massa, vamos dizer assim. Tá bom, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Professor, Oi. sobre essa questão de colocar os Majoranas na borda, os átomos ferromagnéticos, né? Uhum. Como que os efeitos de borda do campo magnético em si afetaria esse sistema? Qual termo que daria conta disso? Tá, isso seria... Então, João, você está falando, por exemplo, como eu vou ter aqui um campo magnético, você está falando de termos em que o campo magnético não fica uniforme no espaço, é isso? Isso. Tá. Não, esse é um outro ponto, porque não está incorporado no nosso modelo, que a gente está... Pode até falar melhor, mas a gente está incluindo um campo Zeeman que seja uniforme, né? Então, que a gente gostaria que a separação Zeeman de energia entre os níveis fosse uniforme ali ao longo do campo. Se o campo não tiver exatamente numa certa direção, isso vai ser renormalizado, quer dizer, o que vai importar vai ser a componente, e aqui, na verdade, é um campo Zeeman, eu acho que ele está na direção do plano, porque essa é a direção que a gente escolheu
como Z, se eu não estou enganado. Mas é isso. Então, o campo magnético, se ele não for uniforme, e se ele variar com o espaço, é como se esse parâmetro aqui começasse a depender do espaço também, né? Então, a gente teria que fazer um modelo para ver como que esse acoplamento Zeeman dependeria ali quando você tiver um campo não uniforme. Mas, na situação experimental, a gente espera que o campo que eles vão aplicar, a região em que eles possam aplicar esse campo, seja bem maior que a região aqui de onde está a rede, e mesmo a região englobando a borda do isolante topológico. Então, a gente espera que esse campo aplicado seja suficientemente uniforme para, né, numa certa direção, para que você não tenha esses efeitos aí. Quer dizer, é como se você colocasse a amostra bem no meio do solenoide ali que vai estar gerando o campo. Certo. Outra pergunta? Eu gostaria de fazer Esse trabalho é teórico, né? É teórico. Né? Então, vocês usam o quê? 3 termos no hamiltoniano, né? Um termo de supercondutor, isso? Isso, deixa eu voltar aqui. Um termo de acoplamento, né? Isso, então você tem aqui um termo de supercondutor, que é um supercondutor tipo BCS usual. Então, note que tem o acoplamento aqui do tipo, né, pareamento de singleto. Tem o hamiltoniano que descreve a cadeia magnética. Então, como eu falei, é como se você tivesse uma sequência de spins em que você vai ter um campo Zeeman ali aplicado, que isso vai formar um momento magnético ali. Então, aqui a gente não incluiu o exchange entre os spins da cadeia, mas se a gente incluísse, por exemplo, você teria uma fase espiral, uma fase, né, com algum ordenamento magnético. Isso, a gente está colocando isso na equação fenomenologicamente a partir desse ângulo de espiral. E, por último, tem o hamiltoniano do isolante topológico 2D, que é tipo o hamiltoniano do modelo de Kane-Mille, que tem, então, como se fosse grafeno com spin-órbita e um potencial químico. Então, grafeno com spin-órbita não é o próprio grafeno, teria que ser um outro sistema, por exemplo, siliceno. Siliceno algo que é quase hexagonal, né? Ele tem uma pequena staggering effect ali, mas ele tem um spin-órbita forte. Então, seriam esses os ingredientes aí que a gente está colocando. 3 termos, né? Okay. Uhum. Essa impureza seria tipo acoplamento entre o supercondutor e o spin aí, né? Daí você teria um acoplamento entre eles, por essencialmente supercondutividade induzida no sistema. E que aqui, deixa eu só voltar aqui, eu não falei disso, mas você usa um sistema autoconsistente para recalcular esses parâmetros, os gaps supercondutores que vão estar sendo induzidos ali na cadeia, justamente por esse acoplamento aí com o supercondutor. Então, sim, vai ter um parâmetro de supercondutor induzido por proximidade, tanto aqui na cadeia como no isolante topológico, né? Essa é um ingrediente importante aí. Então, tem 2 delta, tem um gap supercondutor normal e um gap devido a esse acoplamento aí do... Isso. Para o nosso caso, o que a gente está sempre considerando é o delta que a cadeia sente. Né, ali, o delta do supercondutor normal está fixo, ele não é o parâmetro de ordem. Agora, a questão é quanto disso desse parâmetro de ordem é transferido, vamos dizer assim, induzido por proximidade no sistema. E é isso que esse cálculo autoconsistente consegue determinar. Ok. Obrigado. Nada. Wagner, você estava querendo fazer uma pergunta? Sim, obrigado.
Ô Luiz, só uma dúvida. Esse θ aí é porque você tem tipo uma parede de domínio aí, né? Só que na verdade é um seno, né? O resultado depende do número de voltas aí dessa parede de domínio, assim, da carga topológica. Uma volta, duas voltas, e se tem resultados para duas dimensões. Tá, ok. Então, boa pergunta. Então, vamos ver aqui. Aqui, o resultado, ele vai depender do θ, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Então, vamos pensar assim, a gente fez dois casos, né? O θ igual a 0, então é todo mundo apontando para cima, então isso aqui seria o ferro magnético. E a gente fez θ igual a π sobre 2, então ele vem aqui e fecha depois de 4. Então, para o efeito prático, tendo o número de voltas que ele dá, não importa, a única coisa que você tem que tomar cuidado é quando você vai fazer o cálculo, para calcular esse Majorana number com condições periódicas de contorno, é escolher o tamanho da cadeia de forma que o número de voltas seja finito, né? Você não quebra a cadeia, pelo menos aqui. Quando você faz a cadeia normal, aberta, por exemplo, aqui, aí isso aí não tem tanta importância. Então, a única coisa que importa é realmente a diferença da direção de um para o anterior, que a gente assume que é constante, mas o número de, como você falou, né, isso aqui é como se fosse uma parede de domínio entre esse e isso, não importa muito. Claro que o número de voltas vai ser proporcional ao comprimento da cadeia, que aí os resultados, quanto maior a cadeia, melhor, né? Mas em princípio o que importa mais é quanto de espiralidade tem, né? E aí sim os diagramas de fase dependem fortemente de se o acoplamento é ferromagnético, né? Se o ordenamento é ferromagnético, ou se ele é tipo espiral, né? Um quarto. E se você mudar esse ângulo, vai mudar aqui as fases. Mas sempre você vai achar uma fase topológica, até onde eu saiba. Desde que pelo menos para os casos em que a gente viu. Beleza, obrigado. Nada. E para duas dimensões tem resultados? Você diz um ferromagneto em duas dimensões? Isso. Não vi. Teria que pensar um pouquinho. Existem alguns resultados quando você tem uma junção entre um ferromagneto, né, em duas dimensões, um isolante topológico e um supercondutor. E nesses pontos onde ocorre uma junção tripla, né, dos três materiais, ali pode aparecer um fermi de Majorana, mas não é um caso em que a gente abordou nesses trabalhos. Mas é um outro sistema que está sendo proposto também, né, que você mistura essas coisas, né, de supercondutividade, ordem magnética e estados de borda de isolantes topológicos. Então aqui você produz os ingredientes para que esses estados de Majorana apareçam. Beleza, muito obrigado, viu? Nada. Então vamos finalizar por aqui. Muito obrigado novamente, Luiz, por ter aceito fazer a apresentação e foi muito interessante. Obrigado. Legal, Breno, muito obrigado aí pelo convite e aí espero que o pessoal que está acompanhando agora no YouTube também goste. Tá bom? Até mais, tchau. Tchau, gente. Boa tarde para todos.